considerando que nós trabalhamos o ser humano, né, de uma abordagem um pouco mais completa, mais dinâmica, inclusive, a gente trabalhou diversos aspectos já do ser, relacionados a como se aprende a realidade, a modos de intervenção, né, não convencionais, mas nem por isso menos efetivos, a realidade, né, humana, a realidade íntima. E agora passamos na nossa semana 3, no nosso dia 2, a tratar relações mais sutis entre o nosso futuro, as nossas questões, né? E como essa beleza enorme que a gente tem aqui de fundo, né? Tratar outros aspectos tão bonitos do nosso ser, né? E nesse sentido, nada mais bonito e belo para a gente desenvolver, né? E trabalhar, sentir, do que o Cristo, né? Que a gente coloca o Cristo que vive dentro de nós e também, além dessa parte do Cristo, como a gente interagir com Ele e conosco, né? Nesses tempos de crise, tá bom? Então vamos começar aqui. Virando. E trabalhando no Sermão da Montanha, né? Vamos ver se dá uma melhorada aqui na leitura. Aqui é a parte do hardware, vamos ver. Aí, funcionou. Pronto. O Sermão da Montanha aqui que a gente vai colocar e explicar rapidinho, ou comentar algumas passagens, porque ele acaba sendo bem grande, né? Ele é uma composição de citações, de parábolas e instruções do Cristo em determinado momento, né? Ele aparece em 2 livros. Ele é mencionado no Evangelho de Lucas, só que, vamos dizer assim, pulverizado em várias partes, justamente porque é um sermão grande. E Mateus, nesse caso, que por ter a vivência com Cristo e ter captado, né, toda a energia daquele momento mágico, né, que foi essa parte do Sermão da Montanha em que Jesus traz a maior consolação, né, e alegria íntima para as pessoas que o escutam, né, ele resolve compilar tudo aquilo da memória dele mesmo, conforme ele se lembra, e escreve no livro, né. Então, hoje ontem, né, eu fiz a escolha pelo Evangelho de Lucas para trabalhar justamente a parte, né, da parábola do semeador, e hoje eu trabalho a parte do Evangelho de Mateus para falar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha. Então, uma das partes mais famosas que ele tem, e eu quero até que vocês leiam comigo, se possível, né? Vamos ver se a câmera vai ajudar. A gente tem uma boa missão, né? Mas a gente também tem até ajuda. Aí, conseguimos. Em considerando o Sermão da Montanha, é um sermão curtinho, mas com frases que são jogadas assim e que como fazem diferença na nossa vida, né? Em tempos de coronavírus em que a gente se sente tão preso, muitas vezes julgado e vamos dizer assim, dilapidado em uma série de partes, como é bom a gente ouvir alguém dizendo pra gente aquilo que a gente já sabe, mas que muitas vezes a gente acaba esquecendo pela correria e pelo desgaste do dia a dia, né? Vamos lá? Então, começando. Vendo então as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram e de momento ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois que serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E essa parte do Sermão da Montanha começa com uma beleza tão grande, né? Por quê? E ali, para além dessas frases diretas que Jesus fala, tem tanta coisa que a gente pode tirar no meio do caminho, né? Então, quando você pega ali, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus.
que Jesus, na minha visão, né, no meu sentimento, trabalha? Que pobres de espírito? Ele quer dizer que a mediocridade é do reino dos céus? Não, não é isso. Mas ele quer dizer que é justamente são o reino dos céus, né? Ou seja, as pessoas mais puras, em estado mais livre, mais feliz, que é isso que é o reino dos céus, né? Em que você literalmente consegue uma liberdade maior, que você consegue explorar, conhecer, vivenciar e ter responsabilidade também sobre tantas coisas, né? Ajudar tanto e se sentir tão feliz e completo. Esse reino dos céus são aqueles que escolheram trabalhar o que importa, não somente o material. E quando fala pobres, Jesus diz essa palavra pobres de espírito, mas por quê? Porque os ricos de propriedade material não necessariamente, não quis dizer que necessariamente os ricos não vão ter, mas não necessariamente a riqueza material quer dizer riqueza de um conteúdo de uma vida maior. Então, quando Jesus fala pobres do espírito, ele não quer dizer que as pessoas não têm espírito ou que são pobres dele, mas ele quer dizer que a pobreza material pode as afetar, mas o espírito delas continua muito forte. Esse é o primeiro comentário. Quando ele fala em seguida, felizes os que choram, porque serão consolados. Como assim, né? Por que é preciso chorar para ser consolado por Deus? Não é isso. Quer dizer que é um movimento da vida. Se alguém chora, se alguém sofre, em um outro momento a vida vai conseguir ensinar essa lição para ele e em seguida vem o consolo na medida em que tudo se reconstrói. A vida é um ciclo e o reino dos céus também. Justamente porque se a gente detém dentro de nós a maior felicidade e sensação de completude, quem sabe um dia tanto quanto Jesus conseguiu alcançar, quer dizer que todo o nosso choro, toda a nossa dificuldade, todo o nosso trabalho vai gerar consolo, retorno para nós mesmos. Nós cuidamos da nossa questão íntima, nós cuidamos da nossa consolação, nós cuidamos da nossa vida. E a consequência do reino dos céus é que a nossa capacidade de criação é infinita. Então, aquele choro de um momento vai se refletir numa realidade melhor que nós protagonizamos e que, claro, o nosso Criador também torna possível que a gente crie assim como Ele. Né? Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Como assim? Justamente, pessoal, o caminho de todos é a paz. Gerações vêm, gerações vão, preocupações se aumentam, ciclos se repetem, mas a paz se acentua cada vez mais. Saímos de milhões de anos de brutalidade, de absoluto desinteresse pela vida humana, desprezo mesmo, descaso, para situações em que isso hoje em dia já não é mais tolerado. Situações em que a violência é cada dia mais banida para o devido lugar que ela possui no mundo, né? Um lugar de desnecessariedade. É desnecessário ser agressivo, é desnecessário ser brutal, é desnecessário fazer atentados contra a vida humana, né? Nós estamos aqui por um outro motivo, para buscar a paz. E a paz eu cultivo em mim e também vejo ela refletida no planeta. Então, os mansos herdarão a terra porque as próximas gerações serão cada vez mais tratadoras da paz, né? E Jesus já sabia disso há 2000 anos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E depois, quando se coloca embaixo, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque é o reino dos céus. Bom, ele trata injustiça duas vezes. Justiça e misericórdia. Olha só que interessante. Jesus não é bobo, e quando ele fala isso, as palavras dele estão bem comedidas e prontas. Quando a gente fala fome e sede de justiça, são aqueles que por situações da vida choraram, foram tristes, tiveram opção de plantar a agressividade, a violência, o escândalo, mas escolheram semear a paz e serão saciados, porque tudo aquilo que a gente cultiva, a gente recebe. Se eles cultivaram o bem, serão saciados, porque a vida é justa e retorna para eles o bem. Assim como aqueles que plantando a justiça foram perseguidos pelos outros, porque a justiça lhes será dada. E a vida eterna é a maior justiça que Deus pode dar. Nada acaba, nada, por outro lado, também é para sempre. Então, a nossa vida é eterna,
Porém, né, as injustiças que a gente passa vão ceder e vão terminar. É esse o maior consolo do Sermão da Montanha, principalmente quando se pensa Jesus pregando para uma leva, né, de pessoas já perseguidas, oprimidas, injustiçadas, e nutrindo os apóstolos também para os dias que viriam, né, que eram dias muito difíceis, Mateus incluso, né. E aí, por último, quando se fala, felizes os misericordiosos, é o dar e receber, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu entendo que o outro tem limitações, então também eu, vamos dizer assim, olho para o meu íntimo e falo assim, eu acho que eu não posso exigir nem tanto do outro, nem tanto de mim. E com isso, eu alcanço a misericórdia. O perdão ou misericórdia é o caminho fundamental para a paz. E aí, felizes os que, percebendo tudo isso, promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O que é você ser filho de Deus, senão justamente trabalhar dentro de si e poder fornecer para os outros, doar para todos que assim necessitem, a paz, a consolação, ou mesmo um interior mais calmo, tranquilo, para que todos vejam que isso é possível sim, e que eu posso buscar isso se assim eu quiser. Mas eu posso buscar muita coisa, e eu tenho uma capacidade infinita de criar. Então, quem mostra isso para os outros também, assim recebe. E que reino de Deus legal é quando a gente tem uma possibilidade infinita de criação, com todos sendo felizes e fazendo o melhor de si e dando tudo que podem, assim como o nosso Pai, o nosso Criador, também o faz, né? Por fim, nesse momento que está sendo curto hoje conosco, embora tivesse tanta coisa maravilhosa para a gente trabalhar, né? Vou ler alguns resumos de capítulos ainda que estão dentro do Sermão da Montanha. Sal e luz, que é a parábola do sal e da terra, em que Jesus fala que a nossa intenção como homens, como seres, enfim, é que nós todos possamos dar graça a esse mundo que a gente vive, né? E dar graça de fazer um mundo legal mesmo, um mundo melhor, um mundo à nossa imagem e semelhança. Não ao que as pessoas ou o materialismo diz, mas um mundo mais leve, feliz, suave, em paz, que é o que a gente busca sempre, né? Quando se fala da nova justiça, a questão sobre homicídio, atentado sobre a vida do homem, adultério e a vida do homem, repudiar a esposa, não jurar, a questão do olho por olho, amor aos inimigos, a questão da esmola, né? A questão da oração em que o Pai Nosso aparece e é apresentado por Jesus, a questão do jejum, né? A questão do tesouro e do servir aos dois senhores, né? Onde está guardado o vosso tesouro, lá jaz o seu coração, né? Então a gente escolher nesse tempo de pandemia o que a gente quer servir. A gente quer servir ao nosso bem-estar, ao nosso desenvolvimento completo, ou a gente quer mais uma vez ainda fugir de contemplar o nosso interior e se entregar, né, a deuses do cotidiano, que nos dão um alívio passageiro, mas que em compensação cobram o caro preço do tempo perdido, né? Essa é a lição do nosso mestre coronavírus, né? Não julgar, mas ter critério, equilíbrio, a regra de ouro, as duas portas e os dois caminhos, os falsos profetas e a árvore e os seus frutos. Julga-se uma árvore pelos seus frutos. Os verdadeiros discípulos, a casa sobre a rocha e o ensino com autoridade. São parágrafos que constroem uma vida, se bem analisados, se tratados com carinho e atenção. É uma pena que a gente só tenha 15 minutos para tratar desse Sermão da Montanha, com tanta coisa boa para a gente falar, mas a lição também é essa em tempos de coronavírus. Nós temos um caminho longo de aprendizado para trabalhar.